Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos revisar os conteúdos do segundo bimestre. Vamos lá. Primeiro assunto que iremos revisar são as figuras de linguagem. Nós vimos 3 figuras de linguagem neste capítulo: personificação, comparação e metáfora. A personificação ela consiste na figura em que se dá características humanas a seres que não são humanos. Nós temos aqui uma charge, TV de cachorro. Dizem que se assinarmos a TV a cabo, vamos poder ver mais de 100 diferentes tipos de frango. Ou seja, qual é a personificação aqui? Primeiro que o cachorro está falando. O cachorro não fala, quem fala é uma característica humana. E quem assina a TV a cabo também. Comparação. A comparação ela se dá através de, obviamente, uma comparação entre dois termos e que mantém uma relação de semelhança. O conhecimento é como o amor, nunca é demais. Lídia Vasconcelos. Então, aqui está sendo comparado o conhecimento com o amor. Nesse caso, a gente tem o como, que identifica que está sendo feita uma comparação. Já a metáfora, ela também é uma comparação, porém ela é subtendida, ela não tem o como. Ela afirma: você é sempre o primeiro pensamento do meu dia. Ninguém é o pensamento, né? Pensamento é uma coisa, o ser humano é outra. Então, aqui temos uma metáfora. Vamos ao próximo assunto: modo imperativo. O modo imperativo é o modo da ordem, do pedido, do conselho. E como ele é formado? Bom, nós temos 2 tipos de imperativo: o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo afirmativo, ele é formado a partir do presente do indicativo, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Tira o S, né? Tu amas, vós amais. Fica ama e amai. E também pelo presente do subjuntivo, as outras pessoas verbais. Então, e do mesmo modo como elas são no presente do subjuntivo. Ame, amemos e amem. Já o imperativo negativo, ele é todo formado a partir do presente do subjuntivo. Não ames, não ame, não amemos, não ameis, não amem. Lembrando que na primeira pessoa não tem modo imperativo, pois eu não posso dar ordem a mim mesmo. Quando a gente fala da gente, a gente fala na segunda pessoa. Vamos lá. Próximo assunto: tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, que é aquele que é formado por apenas um núcleo. O pica-pau pode dar 100 bicadas por minuto. Então, quem pode dar 100 bicadas por minuto? O pica-pau. Lembrando que o verbo ele deve concordar em número com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o verbo estiver no plural, o sujeito está no plural e vice-versa. Ambos têm que concordar em número e pessoa também. Sujeito composto é aquele que é formado por 2 ou mais núcleos. Então, tem um exemplo: o pica-pau e o beija-flor são pequenos pássaros. Aqui eu tenho pica-pau e beija-flor, são 2 núcleos, portanto, período composto. Sujeito indeterminado é aquele que não se quer identificar ou a gente não pode identificar de alguma maneira, nem dentro de um contexto, né? Aqui nós temos um exemplo: descobriram. Quem descobriram? Indeterminado. E há 2 maneiras de você verificar a indeterminação do sujeito. Então vamos ver. Sujeito indeterminado com o verbo da oração na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido determinado. Então, ou seja, não tem um contexto anterior. Jogaram fora o lixo. Apagaram o fogo, quebraram a cadeira. Também com o verbo da oração na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, que funciona como índice de indeterminação do sujeito. Dorme-se bem aqui. Neste lugar se é feliz. Precisa-se de pintor.
Vamos para o próximo. Sujeito desinencial, sujeito oculto, sujeito elíptico, tem vários nomes, tá? Quando, mesmo ele não estando explícito na oração, por conta da desinência verbal, a gente sabe de quem está sendo falado. Então, olha só, descobriram que fui eu quem desenhou no muro da escola. Levei a maior bronca. Como assim descobriram? Você até assinou o desenho? Eu tive que assinar. Ficou muito bom. Olha só, nessa primeira fala do Armandinho, nós temos um sujeito indeterminado, porque a gente não sabe quem descobriram, quem desenhou no muro. Mas aqui, levei a maior bronca. Quem levei a maior bronca? O Armandinho. A gente sabe que foi ele, porque ele está falando e que o verbo está na primeira pessoa do singular. Dessa maneira a gente consegue identificar o sujeito desinencial, através da desinência verbal. Então, olha só, aqui outros exemplos. Levei a maior bronca, né? Levou a maior bronca, levamos a maior bronca. Então, ele levou a maior bronca, se a gente tivesse falado do Armandinho, a gente ia saber que era dele que estava sendo falado. E se levamos a maior bronca, eu estou incluída, então automaticamente eu sei quem são os envolvidos. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, o que é um verbo de ligação? É aquele que une o predicativo ao sujeito da oração, indicando característica ou estado desse sujeito. Então, o predicado é nominal, com a presença de um verbo de ligação. Aqui nós temos alguns exemplos de verbos de ligação: verbo ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, andar e tornar-se. Professora, mas andar não é um verbo de ação? Sim, também, tá? O verbo andar, no sentido da ação de andar, é um verbo de ação, então ele não é um verbo de ligação. Mas quando eu digo assim, eu ando tão cansada, quer dizer que eu estou cansada, né? Ultimamente. Então, ele se torna um verbo de ligação. Vamos lá. Então, na presença no predicado nominal, no caso, né, nós temos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que nós vamos falar também. Olha só. Os cães são maravilhosos. Então, olha só. O são é o verbo de ligação. Ele está ligando cães a uma característica deles. Olha só, maravilhosos. Então, os cães são maravilhosos. Os cães maravilhosos. Maravilhoso seria, então, o predicativo do sujeito. Vamos ao próximo. Então, o predicativo do sujeito é a palavra que exprime uma característica ou estado do sujeito. Vamos mudar de assunto. Acentuação das formas verbais. Opa, tá faltando uma aqui. Ela caiu. Olha só, nós trabalhamos essas palavras que estão aqui. Tem ou tem, vem ou vem, mantém ou mantém, contem, contém ou contém. Qual escrever? Vamos lá. Tem sem acento e tem com acento. Quando eu uso tem sem acento, ele se refere à primeira pessoa primeira pessoa não, ela se refere ao singular. Então, ele tem. E o tem com acento circunflexo é a terceira pessoa do plural. Eles têm. A mesma coisa ocorre com o verbo vir. Ele vem, ele ou vem. Ele vem, eles vêm. Aqui também tem relação a singular e plural. No verbo manter, no singular, ele tem acento, acento agudo, e no plural, acento circunflexo. Contém é o verbo contar, tá? E contém é do verbo conter. Então, aí, por isso que contém não tem acento. Contém tem acento agudo quando está no singular e tem acento circunflexo quando está no plural. Agora nós vamos falar de preposição. Aí volta. Vamos lá.
Preposições. O que são preposições, né? São palavras que usamos para conectar palavras e manter uma relação entre elas. Temos aqui, então, exemplos de preposições. São elementos essenciais, né? Fique de olho para a coesão textual. As preposições elas podem sofrer uma combinação. Por exemplo, aqui a combinação da preposição a com o artigo o, que forma o aos, né? Com o artigo a forma o a com crase. Aonde, combinação da preposição a com o advérbio onde. Agora sim você pode sair. Agora vem algumas contrações, tá? Nós falamos de combinação e temos as contrações. Qual é a diferença? Na contração, um elemento é perdido, uma letra é perdida nessa união dessas classes gramaticais. Então, é o que ocorre aqui com a crase, né? A preposição a e o artigo a formam o a com crase, então há uma perda de um a aqui. A mesma coisa acontece com o pronome aquele, aquela e aquilo. Temos a contração com a preposição per, pelo e pelas. E algumas contrações da preposição de. O do, o da, dele, deste, daquele, daquilo e daqui. E algumas contrações com a preposição em. No, nos, na, nas, nele, nela, nessa e nisto. Bom, vamos ver a próxima. Bom, como eu disse, né, a preposição ela mantém uma relação entre essas palavras em que ela está conectando. Então, ela pode manter relação de assunto, todos discutiam sobre o jogo, ausência, falta ou carência, tomei café sem açúcar, causa, ficou apavorado com a ventania, companhia, as meninas saíram com as amigas, conteúdo, tomei um copo de suco, distância no tempo e no espaço, só viajará daqui a 3 meses, finalidade, fim, este é um carro de passeio, lugar, nós iremos a Recife, instrumento ou meio, passava a ferro toda a roupa, matéria, comprar uma boneca de pano, modo, sempre se vestia com elegância, oposição, devemos agir contra a violência, posse, os cabelos de Clarinha estavam presos, tempo, esperaremos até a noite por você. Mudando de assunto, polissemia. Polissemia consiste no quê? Em uma palavra possuir vários sentidos. Vamos ver o primeiro exemplo. Vem do pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, qual é a polissemia que ocorre nessa tirinha do Armandinho? A palavra vendo, ela tem 2 significados aqui. O sentido de vender e o sentido de ver. Para o Armandinho, é no sentido de ver, porque ele está vendo o pôr do sol, olhando o pôr do sol, admirando o pôr do sol. O homem entendeu que ele estava vendendo o pôr do sol, o verbo vender. Então, aqui ocorreu uma polissemia. Como ocorre com a palavra manga, olha só. Temos a manga fruta e a manga da blusa. E há mais uma tirinha aqui do Armandinho. O senhor é o paciente? Costumo ser. Mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Bom, a palavra paciente também tem 2 sentidos. Para o médico, é a pessoa, né, a qual ele vai ter que vai cuidar, né, o paciente que é cuidado pelo médico. Para o Armandinho, aquele que tem paciência, certo? Então, também temos aqui uma polissemia. E mais um assunto para a gente tratar: acentuação dos ditongos abertos e hiatos. Então, nós vimos que são acentuados os ditongos abertos, eis, els e ois.
Aqui tenho vários exemplos dessas palavras que terminam em ditongos abertos e que são acentuadas. E os hiatos, qual é a regra dos hiatos, né? Eles são acentuados o I e o U tônicos, né? Quando forem hiatos, eles estiverem sozinhos na sílaba ou acompanhados de S, tá? E nunca quando estiverem antes de NH, por exemplo, a palavra rainha, que tem um hiato entre o A e o I, porém tem um nha no final, então não é acentuado. Então, vai acentuar se estiver sozinho na sílaba ou se estiver acompanhado de S. Bom, acabou nossa revisão. Espero que vocês estudem, tirem suas dúvidas. Estou à disposição, caso tenha ficado faltando alguma informação, alguma coisa que ainda não ficou muito clara, me chamem, tá certo? Vocês sabem onde me encontrar. Um beijo e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.